tá? Então é uma mensagem de Jesus, diretamente de Jesus para nós. Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um evangelho nesse canal. Eu sei que normalmente quem tá fazendo é o Eduardo, mas hoje ele não pôde fazer e aí pediu para mim fazer, então cá estou eu, tá? Já deixem o like de vocês, deixem o comentário, tá? Não deixem de compartilhar com as outras pessoas para que mais pessoas possam aí realizar o evangelho, que é algo tão importante que devemos fazer, né? Pelo menos uma vez aí na semana. E peguem o copo de água, tá? Que também é de extrema importância para que a gente possa aí iniciar esse evangelho. Também me sigam no Instagram, tá? Que é @vicky_raiz e vamos para o evangelho. Galera, pra quem não sabe, quando eu vou fazer o evangelho, tanto no meu Instagram, que eu faço live diariamente lá, como aqui no YouTube, eu abro aleatoriamente. E o texto que saiu hoje foi o Advento do Espírito de Verdade, que é do capítulo 6, tá? O Cristo Consolador. E esse texto, ele é bem grande, assim, né? E aí eu conversei com o Eduardo, e aí eu separei as partes, assim, interessantes, que a gente pode entrar aí numa discussão, né? Que a gente pode entender as partes, pontos principais, para que não fique cansativo também para vocês, tá bom? Mas esse texto foi bem difícil de separar, porque o texto inteiro, ele é perfeito, do começo ao fim, então eu recomendo a leitura dele todo, né? Quem aí quiser, tiver o evangelho, mas eu vou ler aqui os pontos principais e a gente, né, entra numa discussão, a gente conversa sobre, certo? Então vamos lá. Muito obrigada, Senhor Jesus, muito obrigada, Deus, por mais uma oportunidade maravilhosa de realizar esse evangelho. Que o Senhor mande seus emissários na casa de cada um que estiver fazendo o evangelho e aqui em casa também. Que limpem a nossa casa dos espíritos inferiores, possam fluidificar as nossas águas e nos abençoar. Iniciamos agora esse evangelho, que assim seja. Gente, pra quem não sabe, o Espírito de verdade que ele tá falando aqui é Jesus, tá? Então é uma mensagem de Jesus, diretamente de Jesus para nós. E aqui ele começa, né, já falando: venho como antigamente, entre os filhos perdidos de Israel, trazer a verdade e pôr fim às trevas. Escutai-me, o Espiritismo, tal como antigamente minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina uma verdade soberana. O Deus bom, o grande Deus que fez germinar a planta e ergue as ondas. Revelei a doutrina divina como um ceifeiro. Juntei em feixes o bem espelhado em meio à humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Então ele já começa aqui falando, né, que ele vem como antigamente, que ele fez em Israel, né, entre os filhos perdidos de Israel, e agora ele vem através de Espírito, né, falando aí a lembrar aos incrédulos que acima deles reina uma verdade soberana, né? E o que é a verdade soberana aqui? A imortalidade da alma, né? Nós sermos seres imortais, nós estarmos aqui na Terra de passagem, né? De tudo aqui que a gente vê, que a gente acha que, né, vai durar, a maioria dos humanos, eles entram no piloto automático e eles pensam que eles vão viver aqui eternamente, mas eles nem se questionam, né, às vezes, do que vai acontecer, e se questionam os minutos ali, e aí depois eles seguem a vida. E a verdade soberana é essa, que a nossa vida verdadeira é a vida espiritual, que aqui a gente paga as nossas dívidas, né, nossos karmas, e evolui o nosso espírito. A gente vai entender um pouco disso aqui mais pra frente. E é importante que ele veio aqui e falou: vinde a mim todos vós que sofreis, né? E aí ele continua falando o seguinte, que eu achei muito interessante: mas os homens ingratos se desviaram do caminho reto e largo que conduz ao reino do meu Pai. Se perderam nos ásperos atalhos da incredulidade. Então, né, se nós, humanos, não tivéssemos o orgulho, não tivéssemos o egoísmo, a ganância e todos os defeitos da humanidade, né, seria tão fácil conquistar o reino, né, do Pai, né? Mas, claro, que aí ele prossegue: meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, ou seja, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, e aqui é um ponto muito importante que vale lembrar, que a única coisa que existe é vida.
A morte, ela não existe. Quando a gente fala morte aqui, é apenas o desprendimento do espírito ao corpo, ok? É o desenlace. Lembrando que o corpo é apenas um instrumento, o espírito é o ser principal. Isso está no livro dos Espíritos, no primeiro capítulo, Há Espíritos, que ele fala sobre isso. O corpo é só um instrumento, a veste grosseira que a gente troca muitas vezes, pois já tivemos várias encarnações, então já tivemos vários corpos. Mas o nosso espírito é o ser pensante, é o ser principal. Isso somos nós, certo? Espíritos encarnados, almas, né? E aqui ele fala que o Pai, né, que criou nós, simples e ignorantes, com esses defeitos que eu citei aqui, como o orgulho, o egoísmo, etc., ele quer que nós ajude uns aos outros, estando encarnados ou desencarnados, né? Ajude uns aos outros para progredirmos, para crescermos, para evoluirmos. Porque a sociedade, né, conviver, a humanidade, né, a gente conviver uns com os outros, nos faz ensinar e aprender. Então é muito importante, gente. Não pensem que tudo é criado aleatoriamente aí, sem um planejamento. Claro que não. Os humanos foram feitos para conviver em sociedade. Isso também está no livro dos Espíritos. Então, assim, é importante para o nosso crescimento, né? E Deus quer que a gente faça isso, tá? Então não pense que Deus abandonou a gente, largou a gente no mundo aqui, por exemplo, né? E falou, vivam. Claro que não. E a gente vai para uma outra parte muito bonita, que é: orai e acreditai, pois a morte é a ressurreição e a vida é a prova escolhida, durante a qual vossas virtudes cultivadas vêm crescer e se desenvolver como cedro. Então, essa parte, ela complementa a parte anterior que eu estava falando, que ela vem falando, né, sobre, primeiramente, orai e acreditai. Só esse trechinho aqui a gente poderia falar, né, por um longo período. Orai, gente. Então vamos aí todos nós colocarmos como costume a oração. Ela é extremamente importante. Então, se você não ora, você não tem, né, o costume de orar, crie este hábito. A oração, ela nos aproxima de Deus, ela nos aproxima dos espíritos de luz, de Jesus, né? De Deus, Jesus, dos bons espíritos. Então é muito importante. E acreditai. O acreditai é o ter fé na evolução, ter fé na humanidade, é ter fé em si mesmo, em Deus, em tempos melhores, em saber que aqui é um curto período que estamos e que iremos, né, voltar mais cedo ou mais tarde para a nossa verdadeira casa, que é o plano espiritual, né, que é a nossa vida espiritual, a nossa verdadeira vida. Essas duas palavras, a gente vai aqui, ó. Pois a morte é a ressurreição e a vida é a prova escolhida, durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como cedro. Então a vida, sempre lembrem disso, tá? A vida que vocês vivem agora foram escolhidas, vocês escolheram estar aqui, tá? Vocês reencarnaram, vocês aceitaram, vocês concordaram com a programação encarnatória que prepararam para vocês. Vocês falaram, não, eu consigo passar por tudo isso, tá? Inclusive, isso também tá no livro dos Espíritos, tá? Que nenhum espírito não aceita uma missão que ele não consegue passar, que ele não consegue, né, concluir. Então, vocês aceitaram, vocês estão aqui hoje para justamente evoluírem, para crescerem, tá? Para se desenvolverem, tá? E aí a gente vai para uma outra parte aqui, muito bonita. Aos infelizes, desgarrados, que vendo o céu, caem no abismo do erro, acreditai, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas, tá? Cair no erro, gente, todo mundo cai. Estamos no planeta Terra. O planeta Terra, para quem não sabe, é um planeta de provas e expiações. Então, aqui, a gente tá aqui pra passar por problemas, pra passar por perrengues mesmo. E aí tá tudo bem, né? Porque o importante, sim, a gente pode errar e tudo mais, mas é a gente cair, aprender com o erro e levantar. E aqui ele tá falando uma coisa muito importante. Meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Vocês que estão vendo esse vídeo agora, que provavelmente acompanham os outros vídeos, peguem os vídeos e levem a sério, né? Claro que você só ver o vídeo já é uma coisa boa, porque alguma coisa vai ficar aí na sua mente, mas a melhor coisa é você ver o vídeo e aplicar os ensinamentos. Pega o evangelho, não tô falando só do vídeo, tá?
Pega o evangelho, leia o evangelho e seja o evangelho. Aplique o evangelho no seu cotidiano, na sua vida, né? Tanto o evangelho, como tem o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, né? Que são aí complementos da obra, que são maravilhosos, mas principalmente o evangelho, que te dá uma noção de como viver no mundo aqui, né? E como ser um homem de bem, né? E seja, e faça, e haja. É a sua responsabilidade, sabe por quê? Porque aí entramos num ponto crucial. O homem tira de si mesmo a sua felicidade ou a sua infelicidade mediante as suas ações que ele teve aqui na Terra. Então, é por sua conta e risco, né? Corta. É por sua conta e risco, ou seja, por sua responsabilidade para onde você vai depois daqui, né? Depois da sua passagem aqui na Terra. Porque se a morte não existe, não vou falar morte, mas depois do desenlace. Então, o homem herda de si mesmo a sua felicidade ou as suas desgraças. Então, vocês têm como responsabilidade buscar ter uma vida espiritualmente ativa, correta aqui na Terra, para que quando vocês cheguem, né, lá no plano espiritual, vocês cheguem como vencedores, vocês cheguem como, né, pessoas que foram, batalharam e concluíram as metas que foram exigidas aqui de vocês, as provas que vocês passaram, as expiações, os karmas que vocês passaram, vocês concluíram com muito êxito, tá? Então é muito importante isso. E aí aqui depois ele continua. Não mistureis o joio ao bom grão, as utopias, ou seja, as mentiras ilusórias com as verdades. E aí o que dá para se entender como mentira ilusória? Que na matéria a gente consegue ser feliz por completo. Essa é a maior mentira ilusória que vão te contar. Que te contam desde quando você nasce até quando você desencarna, tá? Você, é claro que vale lembrar aqui que você deve buscar ter uma vida material boa. Claro, você deve trabalhar, você deve estudar, você deve buscar conquistar, ter uma vida ótima materialmente. Mas isso não vai te trazer a felicidade por completo. Ela faz parte de uma parte só da sua felicidade. A sua verdadeira felicidade é a quando você se dedica às questões espirituais. É quando você eleva o seu espírito, é quando você começa a se conectar com o seu verdadeiro ser. A verdade é que a vida espiritual é a vida real. E que a felicidade aqui na Terra você vai encontrar se dedicando à vida espiritual, tá? Então saibam da verdade e aplicam a verdade sobre a vida de vocês, né? Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruir-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. Então, galera, os erros que vocês viram aí já no cristianismo vêm de origem humana, tá? Sigam essa questão. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruir-vos, eis o segundo. Instruam, amem, se amem, amem o próximo, amem a Deus. Qual que é o maior mandamento? Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Porque não tem como amar a Deus e não amar o próximo. E não tem como amar o próximo se não amar a Deus. Isso tá no Evangelho. Isso é algo que vocês não vão conseguir da noite pro dia. É algo que a gente vai gradualmente. Gente, a reforma íntima, a escalada, né, da evolução, ela é algo gradualmente. Eu aprendi isso recentemente também. Porque a nossa vontade, eu sei que a vontade de vocês é serem perfeitos. Todo mundo quer ser perfeito. Mas isso não é possível. Deus criou a gente por um motivo simples e ignorante, para que a gente possa gradualmente crescer, gradualmente aprender com os nossos erros, aprender com o erro das pessoas ao nosso redor, perdoar, amar, né? Crescer, cair, levantar. E isso faz da vida ser a vida. E eu acho que faz a vida ser maravilhosa. Qual que é a graça se Deus já criasse a gente perfeitos? Ou criasse a gente simples e ignorante e deixassem a gente para sempre, assim, simples e ignorante? Isso não faz o mínimo de sentido. A evolução, galera, é perfeita. É linda. Mas às vezes a gente se perde, né, nos problemas, cai no abismo do erro, como ele fala aqui. E aí pensa que não vai ter saída, que a vida se tornou aquilo, aquele abismo, né, aquela melancolia. E não, pelo contrário. Deus está sempre nos dando oportunidade de crescer, de evoluir, de perdoar, de se perdoar e ir. Então vamos avante.
E aí aqui ele continua. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede vós os vencedores da incredulidade. Então vamos ser vencedores da incredulidade. Todas as vezes que ocorrer um problema na sua vida, vou dar uma dica aqui que eu vi e eu achei maravilhosa. Todas as vezes que ocorrer qualquer situação que te deixe mal, que te deixe em dúvida, que você não saiba o que fazer na sua vida, pergunte o que Jesus faria. Vamos tomar Jesus como exemplo, porque Jesus é o irmão que deixou o maior exemplo para nós aqui na Terra. Claro que passaram outros espíritos maravilhosos, né, nos dando ótimos ensinamentos, mas Jesus foi crucial, foi o principal. Então, vamos pegar Jesus como exemplo e toda vez que acontecer algo na nossa vida, a gente vai perguntar o que Jesus faria. E a gente faz. Vamos lá, galera. Venho lhes dizer que elevem sua resignação à altura de suas provas, que chorem, pois a dor foi consagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois os anjos consoladores virão enxugar suas lágrimas. Então, gente, vamos ter resignação para passar pelas nossas provas. Vamos lembrar que tem espíritos torcendo pelas nossas vitórias, tá? Os nossos irmãos torcem pela nossa vitória. O seu anjo da guarda, seus espíritos amigos, seus espíritos, né, e familiares, que tem, assim, vocês conhecem muitos espíritos que às vezes vocês nem imaginam, tá? Porque é muito diferente, a gente está encarnado aqui, a gente é muito limitado, né? Em espírito a gente pode conhecer muitos outros espíritos. Então, lembrem-se, igual ele fala aqui, pois os anjos consoladores virão enxugar suas lágrimas, tá? E aí ele continua, o trabalho de vossas mãos fornece o pão terreno de vossos corpos, mas vossas almas não estão esquecidas. Então aqui é aquela coisa que eu falei pra vocês, trabalhem sim, se dediquem ao trabalho aqui da Terra, façam o melhor para vocês terem uma vida confortável, uma vida estável. Mas a vida espiritual, ela não deve ser esquecida por conta disso ou deixada em segundo plano. Pelo contrário, a vida espiritual ela tem que vir em primeiro plano e aí depois vem a vida material, tá? Eu vos digo em verdade, aqueles que carregam seus fardos e que assistem os seus irmãos são meus bens amados. Instruir-vos na preciosa doutrina espírita que acaba com o erro das vossas revoltas e que vos ensina o objetivo sublime da aprovação humana. Então ele tá falando, no espiritismo você encontra o porquê que você sofre, o porquê que você passa por tudo isso. Nós somos herdeiros de nós mesmos, então o fato de estarmos passando pelos problemas que passamos hoje é porque num passado, ou até nessa vida mesmo, a gente prejudicou outras pessoas ou nos prejudicamos. Então, tudo tem um motivo. E no espiritismo, eu não vou entrar muito nisso porque isso dá um assunto de muitas horas, no espiritismo a gente encontra essas respostas. Então vá atrás dessas respostas. Peguem, igual eu falei, pega o evangelho, pega o livro dos médiuns, pega o livro dos espíritos, leiam, pois vocês vão se sentir ótimos e completos. E aqui ele fala, a doutrina espírita que acaba com o erro das vossas revoltas. Ou seja, a doutrina espírita, ela vem como um instrumento para acabar com essas nossas revoltas que temos quando não temos as respostas do que queremos e não entendemos por que sofremos. A doutrina espírita, ela dá essa base, né? Isso é maravilhoso. E aqui ele fala, eu vos digo em verdade, aqueles que carregam seus fardos e que assistem os seus irmãos. Tem até o outro evangelho, que é um evangelho maravilhoso, que eu posso trazer pra vocês uma hora, galera. Carregar a cruz, quem quiser salvar a vida, a perderá. Então, carregue a sua cruz. Esse evangelho eu indico muito, ele é maravilhoso também. Mas é só pra complementar esse aqui, tá? Carregue a sua cruz com um sorriso no rosto, tendo resignação, abnegação, coragem, humildade, fé, amor, fraternidade. Isso é maravilhoso. E aí ele continua, né? Sou o grande médico das almas. Venho vos trazer o remédio que vos deve curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são meus filhos prediletos. Que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Não procureis em lugar nenhum a força e a consolação, pois o mundo é incapaz de dá-las. Então, essa frase, ela é linda, ela é maravilhosa. Mais uma vez, ela completa. No mundo, aqui no planeta Terra, você não vai encontrar a felicidade verdadeira. Você encontra a felicidade verdadeira quando você
se dedica pro seu espírito, você se dedica no seu lado espiritual, você leva a sua espiritualidade. Isso é felicidade verdadeira. Então lembre-se disso, tá, galera? Que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam eliminados de vossas almas doloridas. Estes são os monstros que sugam o vosso sangue mais puro. E aí vamos para a última parte, muito maravilhosa, que eu adorei, inclusive. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos, que a imploram. Seu poder cobre toda a terra e por toda a parte. Isso é muito maravilhoso de falar. Sabe por quê? Porque Deus está dentro de cada um que está vendo esse vídeo, tá? Deus está dentro de mim, Deus está dentro de você. E isso é incrível. Então não pensem... Eu, antes de virar espírita, eu pensava, né? Não, Deus, né? Não sei se está me ouvindo. Eu pensava que sim, porque eu pensava, bom, se o universo é muito, né? É o universo, tem que estar me ouvindo, mas... Se você algum dia teve alguma dúvida... Você não está sozinho, Deus está com você o tempo inteiro. E não só Deus, como Jesus também está. Tá? Como os bons espíritos também estão. E aqui ele fala, Deus consola os humildes e dá força aos aflitos. Tá? Deus está dentro de você. Exale essa essência, essa energia de Deus. Ore, medite sobre os ensinamentos, eleve sua alma, né? Se conecte com a espiritualidade. Ao lado de cada lágrima, ele colocou um alívio que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e contém um ensinamento profundo. Nossa, essa parte é linda. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores entender esta palavra. Ao invés de protestar contra as dores, saibam que os sofrimentos morais são, aqui na Terra, a vossa herança. Então, gente, antes de protestar contra os problemas, né, as dores que você passa, saibam que esses sofrimentos morais são a sua herança aqui na Terra, que servem justamente para você pagar seus karmas, para você evoluir, para você crescer como espírito. Porque seu espírito, ele quer evoluir, tá? E uma hora ou outra ele tem que voltar, ele tem que pagar os karmas, ele tem que evoluir. Então, esses sofrimentos morais aqui na Terra são a nossa herança. E aí ele continua. Tomai por lema estas duas palavras, devotamento e abnegação. E sereis fortes, pois elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. Então, tomem essas duas palavras para si, devotamento e abnegação. O sentimento do dever cumprido vos dará tranquilidade de espírito e a resignação. O coração se tranquiliza, a alma se acalma e não há mais desânimos, porque o corpo é menos atingido pelos golpes recebidos, quanto mais fortalecido se sente o espírito. Então aqui ele fechou com chave de ouro, falando que quanto mais você evolui o seu espírito, mais você se fortalece, mais você vai fazer o evangelho no lar, mais você vai fazer a reforma íntima, principalmente porque a reforma íntima faz com que você se torne um ser humano melhor, né? E aí, claro, os estudos, lendo livros espíritas, indo num centro espírita, né? Vendo os vídeos do canal, o que for. Ele fala aqui, ó, porque o coração se tranquiliza, a alma se acalma e não há mais desânimos, porque o corpo é menos atingido pelos golpes recebidos, quanto mais fortalecido se sente o espírito. Então, quanto mais o espírito se sentir fortalecido, né, o corpo vai sentir menos os golpes recebidos. E isso eu pergunto para vocês que estão vendo esse vídeo agora, antes de vocês verem os vídeos, antes de vocês conhecerem a doutrina espírita, né? Talvez vocês já eram espiritualistas, mas não eram de fato espíritas. Vocês se sentiram de uma maneira. Hoje que vocês são espíritas, que vocês se dedicam, que vocês, né, façam o evangelho, né? Que vocês fazem aí o evangelho, fazem a reforma íntima, vocês não se sentem melhor? Então, é isso que ele quer dizer com isso. Então, tomem essas duas palavras, devotamento e abnegação, porque essas duas palavras, elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. Ou seja, gente, esse texto aqui, mais uma vez eu falo para que todo mundo leia esse texto com calma, porque esse texto aqui, olha, cada frase desse texto você pode meditar por horas, né, pensar sobre. Ele vem dando várias instruções para que a gente possa, para cumprirmos tudo o que a gente programou, tudo que a gente concordou passar aqui na Terra.
Eu sei que agora para muita pessoa pode não estar sendo fácil, né? Pelo contrário, deve estar sendo super difícil, mas eu sei que você é capaz, eu sei que você é forte, tá? E Jesus sabe disso, e Deus sabe disso. Então vá, encarem, coragem, tá? Abnegação e devotamento. Lembre-se dessas duas palavras. E muito amor. É isso, gente. Vou encerrar o evangelho e vocês tomem a água de vocês, tá bom? Muito obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigada a Deus. Muito obrigada aos bons espíritos por esse evangelho maravilhoso. Que o Senhor possa nos abençoar hoje e sempre, que assim seja. Gente, mais uma vez, curtam esse vídeo, tá? Compartilhem, comentem, tá? Deixem muitos comentários, porque eu quero saber se vocês gostaram. Eu leio todos os comentários. E me sigam no Instagram, que eu faço live todos os dias, tá? E mais uma coisa, tá saindo no canal Espiritismo Raiz Estudos um estudo meu do livro Nosso Lar. Toda semana sai um capítulo, eu leio e a gente conversa sobre, tá? Então tá lá no canal Espiritismo Raiz Estudos, vai estar na descrição. E o estudo tá demais, galera, então eu também indico isso pra vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima!